Henker que vive duas vezes. Capítulo 11. Tutorial 9. No momento em que encontraram os olhos ferozes de Yeon-woo, os companheiros de equipe de Caen congelaram no lugar. Só de olhar para seus olhos que pareciam desprovidos de emoção fez suas pernas tremerem involuntariamente. Por que você está fazendo isso? Você não tem nada a ver com esse cara. Por que você está nos interrompendo? Um deles reuniu coragem e gritou com Yeon-woo. Os jogadores geralmente não interferiam nos negócios uns dos outros. Era uma regra não escrita no tutorial. Todos eles tinham posições e circunstâncias diferentes em torno de seus problemas. E a antipatia por outras pessoas que se intrometem em seus assuntos era uma característica comum entre jogadores com fortes tendências pessoais. Então, tecnicamente, Yeon-woo não tinha motivos para intervir no assunto. Mas Yeon-woo disse sem rodeios. Eu não gosto disso. O quê? Eu disse que não gosto disso. Você tem algum problema com isso? Yeon-woo zombou deles. Vocês estão fazendo o que quiserem. Então quem disse que eu não posso? Eles queriam gritar contra tal absurdo. Mas os olhos ameaçadores flutuando atrás da máscara os impediram de dizer mais nada. Eles tinham um palpite de que poderiam se meter em uma grande confusão se continuassem assim. Yeon-woo falou. Abaixem suas armas. Rachadura asterisco. Aak. Coloque-os para baixo. Faça isso. Jogue fora, por favor. Eventualmente, Cain não aguentou mais e começou a gritar. Os três começaram a abandonar as armas uma por uma enquanto se entreolhavam. Asterisco clang clang asterisco. O ok agora? Deixe Cain ir. Um deles disse com a voz trêmula, enquanto permanecia em alerta contra Yeon-woo. Naquele momento. Zombaria asterisco. Idiotas. Yeon-woo deu-lhes um sorriso de escárnio e pressionou o pé com mais força, quebrando a coluna de Cain. Kung asterisco. Os olhos de Cain rolaram para trás quando ele caiu no chão. Ele ainda respirava, mas estava claro que não conseguia mais mover os membros. Isso é diferente do que você prometeu, Hulk. Um deles gritou quando seu rosto ficou pálido e engasgou de surpresa. Antes que ele percebesse, Yeon-woo já havia jogado uma adaga nele. Ele mal conseguiu acertar a adaga. Nesse ínterim, Yeon-woo rapidamente se aproximou dele e bateu em sua garganta com um golpe de faca. Yeon-woo então correu para perto dele, bateu em seu peito com o cotovelo, atingiu seu externo com o joelho e deu um soco em seu estômago. Quang asterisco. Asterisco Kratin asterisco. Seus músculos foram rompidos e todos os ossos atingidos foram destruídos, acompanhados por um som de explosão de ar. Sua mandíbula foi esmagada e 3 ou 4 dentes foram lascados. Pingar asterisco. No final, ele caiu no chão coberto de sangue. Ele mal estava com falta de ar. Ele parecia que poderia parar completamente de respirar a qualquer momento. Eu vou te matar. Apenas morra já. Naquele momento, as outras duas pessoas saíram correndo de trás de Yeon-woo e balançaram as espadas em direção ao pescoço e cintura dele. Foi seu último esforço. 2 de seus companheiros de equipe desabaram sem causar nenhum dano. Não havia chance de fugir. Então pelo menos tentaram opor alguma resistência. Yeon-woo se abaixou perto do chão para evitar os ataques e simultaneamente tirou a adaga da cintura e cortou na frente dele. Asterisco Shiluk Shiluk asterisco. Oak. Aak, meu pé. Os dois caíram no chão enquanto seus tendões e artérias de Aquiles eram cortados. E então? Puk Puk asterisco. Quando um punho voou em direção a seus rostos, suas duas cabeças foram completamente jogadas para trás. Asterisco Gorgolejo asterisco. Suas bocas estavam cheias de espuma misturada com sangue. O queixo de Yu caiu enquanto observava a situação. Tudo aconteceu tão rápido. Mesmo sendo feios, eles ainda eram jogadores que de alguma forma passaram pela sessão A por conta própria. Mas Yeon-woo esmagou não apenas 2, mas 4 deles de uma vez. Ele sabia que Yeon-woo era forte, mas não achava que seria tão opressor. Os 4 pareciam incapazes de voltar por mais tempo, a menos que alguém os levasse a um sumo sacerdote ou lhes trouxesse uma poção de cura superior. Se fossem deixados assim, poderiam morrer ou ficar aleijados pelo resto da vida. Tinha que ser um dos 2, sendo o último mais provável. Yu sentiu muito alívio, não porque eles estivessem mortos, mas porque tiveram que viver assim até morrerem. Então ele queria expressar sua gratidão. Yeon-woo estava calmo e sereno, como se tivesse acabado de dar um passeio. Ele sacudiu um pouco do sangue de sua adaga, colocou-a rudemente em volta da cintura e olhou para Yu. Você está babando. Yu rapidamente limpou a boca com a manga. Ri asterisco. Agora mesmo, Yu tinha acabado de ouvir Yeon-woo rindo. Yu levantou a cabeça com os olhos bem abertos. Ele estava usando uma máscara e seus olhos estavam opacos até agora. Então Yu pensou que ele não sentia nenhuma emoção. Ele ouviu alguns risos de escárnio, mas nunca ouviu a risada verdadeira de Yeon-woo. Mas Yeon-woo virou as costas como se nada tivesse acontecido. Cuide-se, cuidado com as outras pessoas de agora em diante. Espere. Sem pensar, Yu chamou Yeon-woo. Mas Yeon-woo seguiu seu próprio caminho sem olhar para trás. Então Yu gritou com urgência.
Obrigado, Young. Algum dia serei como você. Yu pensou consigo mesmo que queria se livrar de sua fraqueza e se tornar forte como essa pessoa. De repente, Yeon-woo parou por um momento e virou a cabeça para trás. Yu estremeceu por um momento, perguntando-se se havia cometido um erro. Tente ir ao Jardim Frija. Perdão? Será muito útil para você. Yeon-woo apenas deixou essas palavras para trás e se despediu sem dizer mais nada. Yu ficou ali por um momento com uma expressão vazia. Mas logo entendeu o que ele queria dizer e cerrou os punhos. Jardim Frija, não é? Como se tivesse feito uma promessa a si mesmo, voltou o olhar para o outro lado da sala. Oh, você poderia dar uma olhada nisso? Em um lugar com muitos desistentes, um homem que ficava agachado em um canto e bocejando de vez em quando exclamou com admiração. Cabelo desgrenhado, roupas rústicas e visual de peixe. Ele não era uma pessoa que deixava uma forte impressão nos outros. Mas seu visual mudou completamente quando encontrou algo interessante perto do portão. Era como a aparência de uma criança que encontrou um brinquedo divertido. Ei, pare de dormir e levante-se. Haan, você nem me deixa dormir. Então o que é? Aspas. O jovem de cabelos desgrenhados chutou o menino que se revirava e revirava. Então o menino com cara de bebê se levantou e franziu levemente a testa enquanto esfregava os olhos. Cabeça de cama e olhos sonolentos. No entanto, ele tinha um rosto bonito que deixaria qualquer um admirado. Se não fosse pelo pomo de Adão, as pessoas teriam acreditado que ele era uma menina. Você viu aquilo? Veja o que... Bem, os caras que estavam se gabando de sua admissão em Aranguidã acabaram de apanhar. Haan. O menino bocejou. O que há de errado com isso? Esperávamos que isso acontecesse, já que eles andavam por aí sendo arrogantes com isso. Eu sabia que eles iriam apanhar algum dia. E ei, eles não eram tão bons assim. O menino estava prestes a dizer isso, mas quando o jovem acrescentou a próxima frase, ele só conseguiu olhar para ele com os olhos arregalados. Eles foram espancados por um único cara. Seu olho sonolento brilhou de repente. Tudo por um cara? Sim, acho que ele também passou na sessão A sozinho. O menino soltou uma pequena exclamação dizendo, oh, e deu um sorriso tímido enquanto olhava para o portão que levava à sessão A. Era um sorriso tão fofo que faria até o coração dos homens palpitar. Realmente, em um momento como este, isso é ótimo tio, pensei que não haveria mais pessoas. Mas aquele Caim ou algo assim foi muito bom. Então o garoto inclinou a cabeça de maneira fofa. Mas você disse que o cara acabou de ferrar com Aranguidã? Então Cheong-ho vai enlouquecer com isso, certo? O jovem deu uma risada maliciosa. Para ser exato, eles eram apenas candidatos. Ele. Mesmo assim, vim aqui sem esperar muito. Mas agora vi algo divertido desde o início. Então, o que você acha? O que? Sobre torná-lo nosso membro da equipe. Você não acha que ele está bem? Jogar sozinho significa que ele ainda não pertence a nenhum outro time. Não acho que haverá mais alguém assim. Bem, ainda não estou convencido. É muito incômodo entrar em conflito com Cheong-ho. Ah, desde quando você se importa com isso? Isso é verdade. Em todo o caso, só para verificá-lo novamente, devemos ir atrás dele? Young, isso é um mau hábito. Então, você não vem? O menino estufou as bochechas em resposta à pergunta do jovem. Eu não disse não. Então, ele sorriu timidamente. Você não sabe que gosto muito mais desse tipo de coisa do que você? Ele disse, obrigado. Yeon-woo riu ao se lembrar das palavras de Yu. Ele tinha um longo caminho a percorrer, mas não se importava com esse tipo de pequena conexão apenas para se refrescar. Além disso, ele espiou a habilidade da linhagem de Yu com seus olhos dracônicos. Ele era um encantador. É uma habilidade que permite imbuir uma pessoa ou equipamento com mana. Não pensei que veria esse tipo de coisa aqui. Asterisco. Ele se sentiu atraído por uma habilidade tão única que era difícil de encontrar mesmo na torre. Se eu pudesse mantê-lo perto de mim, seria de grande ajuda no futuro. Claro, isso só se ele conseguir passar por aqui com segurança. Yeon-woo não conseguia apagar o sorriso de seu rosto toda vez que se lembrava do olhar sério de Yu. Por falar nisso, Yeon-woo parou e olhou em volta por um momento. Onde está a passagem que leva à seção B? Ele não sabia se era por causa da briga com o grupo de Caen, mas podia sentir os jogadores ao redor olhando para ele. Ele os ignorou e passou pelo centro da sala de espera. No final da parede do seu lado direito, 4 portas estavam enfileiradas. Ao passar por uma linha amarela que significava a zona inicial da seção B, uma mensagem apareceu automaticamente em sua retina. O desafio da seção B começará. A seção B tem um total de 4 passagens. Selecione uma porta e limpe a passagem. No final de um enorme terreno baldio havia 4 portas em linha reta. Cada um deles tinha o mesmo tamanho e formato, mas tinha uma cor diferente. Eu vou escolher branco, azul, vermelho e preto. Preto. Yeon-woo examinou cada porta e se dirigiu para a porta mais à direita sem qualquer hesitação. A sala de espera da seção B era definitivamente um lugar cheio de desistentes. Mas não posso desistir como eles. Já prometi com meus amigos sair daqui em segurança.
Não sou o único que está passando por momentos difíceis aqui, então não posso desistir. Em vez disso, fui instruído a selecionar uma entre 4 portas, então o fiz. Mas mais tarde, me arrependi da minha decisão. A escolha de Jeong-woo foi azul. Cada porta foi projetada para guiar os jogadores para uma sala diferente com um nível de dificuldade definido. Quanto mais à direita, mais difícil seria. Seu irmão escolheu a segunda porta mais fácil. A sessão já havia sido muito difícil, então ele e seus companheiros decidiram escolher uma porta relativamente mais fácil para respirar. Mas depois de muito tempo, quando já estava um pouco acomodado na torre e aprendeu sobre os segredos do tutorial, ele se arrependeu da escolha que fez na seção B. As recompensas variavam dependendo da cor da porta selecionada na seção B. Atrás da porta preta, também conhecida como Rota Negra, há musgos brancos e canibais esperando lá dentro. A seção A testou apenas o desempenho físico dos jogadores. Mas foi um pouco diferente na seção B. Exigia outra coisa. Julgamento, cognição, atenção, concentração, determinação, etc. Suas tomadas de decisão, pensamentos e ações que diferentes jogadores tomam quando confrontados com o mesmo ambiente. Até o quanto eles sabiam sobre a situação em que se encontravam. E por último, a capacidade de encontrar as peças escondidas que os guardiões esconderam como se fosse uma caça ao tesouro, contando com as habilidades mencionadas acima. Devo colocar minhas mãos na espada vampírica de Bathory aqui. Enquanto Yeon-woo lembrava a localização da peça escondida na seção B, ele lentamente colocou a mão na porta preta.